Num salão suntuoso, um homem contemplava a elite festejar em completa solidão. Nenhuma dama aceitou dançar com ele, até que uma criança apareceu e lhe ofereceu a mão. Aquele gesto surpreendente quebrou anos de isolamento e despertou nele algo que julgava ter perdido para todo o sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está a assistir. Continuando. A noite caía sobre Lisboa como um manto de veludo escuro salpicado de luzes, e o Hotel Palácio Real, situado no coração do Príncipe Real, brilhava como uma joia no meio da metrópole. Era mais uma dessas noites em que a elite lisboeta se reunia para celebrar a sua própria generosidade, desta vez em nome da Fundação Cultural Vasconcelos, uma instituição que levava arte e educação para comunidades carenciadas. O salão principal estava decorado com arranjos de flores brancas importadas, lustres de cristal refletiam a luz sobre os convidados trajados em smokings e vestidos de marcas internacionais. E um quarteto de cordas tocava Mozart ao fundo, criando a banda sonora perfeita para aquela encenação de filantropia e status. Duarte Vasconcelos atravessava aquele mar de falsidade com a mesma expressão que carregava há anos, um meio sorriso educado que escondia o vazio profundo que habitava o seu peito. A sua cadeira de rodas elétrica, de última geração e discretamente luxuosa, deslizava pelo mármore italiano do salão como se fosse parte de um desfile silencioso. As pessoas abriam caminho quando ele passava, não por respeito genuíno, mas por aquele tipo de reverência constrangedora que se oferece a alguém que inspira pena. Duarte podia sentir os olhares, sempre os mesmos olhares, carregados de uma mistura de admiração pela sua fortuna e compaixão pela sua condição física. Ninguém olhava para ele, olhavam para a cadeira, para o símbolo da limitação, nunca para o homem que estava ali dentro. Aos 42 anos, Duarte era herdeiro de um império que o seu avô havia começado a construir ainda no norte do país, antes de expandir para Lisboa nos anos 70. A família Vasconcelos era sinônimo de sucesso nos setores de importação, exportação e tecnologia. Quando seus pais morreram num acidente de carro há 15 anos, Duarte assumiu os negócios com apenas 27 anos, mostrando uma visão estratégica que impressionou até os mais céticos. Durante 5 anos, ele foi o jovem prodígio do mundo empresarial português, o empresário que combinava a tradição familiar com inovação de mercado. Mas então veio o segundo acidente, aquele que mudou tudo. Uma viagem de negócios para o interior do Alentejo, uma estrada molhada pela chuva, um caminhão que perdeu o controle. Duarte sobreviveu, mas a sua medula espinhal não. Desde então, a cadeira de rodas tornou-se a sua companheira inseparável, e junto com ela vieram as mudanças na forma como o mundo o enxergava. De prodígio dos negócios, ele passou a ser o coitadinho milionário, o exemplo de superação que as pessoas usavam em discursos motivacionais, mas que ninguém de facto via como um igual. As mulheres que antes disputavam a sua atenção em eventos desapareceram como névoa sob o sol. Os amigos, aos poucos, foram se afastando, incapazes de lidar com a nova realidade. E ele, orgulhoso demais para mendigar companhia, aprendeu a sorrir e a fingir que não se importava. Naquela noite, Duarte observava os casais a dançar no centro do salão. Homens e mulheres moviam-se ao som da música clássica, corpos entrelaçados numa valsa que parecia pertencer a outro século. Ele lembrava-se de quando dançava, de quando os seus pés tocavam o chão com firmeza e as suas mãos seguravam a cintura de uma mulher com confiança. Agora, aquelas memórias pareciam pertencer a outra pessoa, a um Duarte que havia ficado para trás, na estrada molhada de chuva. Ele desviou o olhar da pista de dança, o aperto no peito a tornar-se insuportável, e começou a mover-se em direção às janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Lisboa estendia-se diante dele como um oceano de betão e luz, milhões de vidas a acontecer simultaneamente lá embaixo, cada janela acesa representando uma história, um sonho, uma dor. Duarte pressionou a testa contra o vidro frio,
fechou os olhos e deixou que a música e as vozes ao fundo se tornassem apenas um ruído distante. Era sempre assim nestes eventos. Ele comparecia porque era esperado dele, porque a fundação levava o seu nome e porque a ausência seria notada. Mas ele nunca pertencia de verdade. Estava sempre ali como uma peça de decoração, algo para as pessoas apontarem e dizerem que participaram de um evento inclusivo. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Duarte abriu os olhos e olhou para baixo, encontrando o rosto de uma menina pequena. Não devia ter mais que 5 ou 6 anos. Ela usava um vestido simples de algodão, rosa claro com flores estampadas, completamente deslocado em meio aos trajes de gala. Os seus cabelos castanhos estavam presos em 2 totós que balançavam enquanto ela o observava com uma curiosidade pura, sem traço, de pena ou desconforto. Os seus olhos escuros brilhavam com aquela luz que só as crianças possuem, aquela capacidade de ver o mundo sem os filtros que os adultos carregam. A menina sorriu para ele, um sorriso largo e genuíno que alcançou os seus olhos, e Duarte sentiu algo mover-se dentro do peito, algo que ele não sentia há muito tempo. Ela não estava a olhar para a cadeira, não estava a calcular se deveria sentir pena ou admiração, estava simplesmente a olhar para ele como se fosse uma pessoa normal. A menina deu mais um passo à frente, inclinando, a cabeça de lado de um jeito encantador, e então estendeu a sua mãozinha rechonchuda na direção de Duarte. "Quer dançar comigo?" disse ela com uma voz fina e clara, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. O tempo pareceu parar. Duarte ficou completamente imóvel, a olhar para aquela mão pequena estendida na sua direção, incapaz de processar o que estava a acontecer. Ao redor deles, algumas pessoas começaram a notar a cena. Conversas foram interrompidas, olhares voltaram-se na direção da janela, onde o empresário estava a ser convidado para dançar por uma criança que claramente não pertencia àquele ambiente. Os cochichos começaram, alguns risos abafados atrás de taças de champanhe, alguns olhares de desaprovação. Mas Duarte não estava a prestar atenção em nada disso. Ele estava preso naquele momento, naquele convite simples que carregava um significado tão profundo que ele mal conseguia respirar. Quando foi a última vez que alguém lhe havia estendido a mão sem segundas intenções? Quando foi a última vez que alguém o havia tratado apenas como uma pessoa, sem ver primeiro a cadeira, o dinheiro, a limitação? Os seus olhos encheram-se de lágrimas que ele lutou para conter, e ele estendeu a sua mão, envolvendo aquela mãozinha pequena e quente com os seus dedos. "Eu adoraria dançar consigo", respondeu ele, a voz a sair mais rouca do que pretendia. A menina riu, um som cristalino que ecoou pelo silêncio que se formara ao redor deles, e começou a mover-se. Ela girava ao redor da cadeira de rodas a segurar a mão de Duarte, a balançar as ancas de um lado para o outro no ritmo da música. Não era uma dança técnica ou ensaiada, era pura expressão de alegria, aquele tipo de movimento que brota naturalmente quando se está feliz. E Duarte, ainda a segurar a sua mão, começou a mover a cadeira de rodas em pequenos círculos, a acompanhar o ritmo da menina. Ele movimentava o corpo, mexia os ombros, pela primeira vez desde o acidente, permitindo que o seu corpo respondesse à música sem vergonha ou autoconsciência. A menina ria cada vez mais alto, empolgada, e Duarte viu-se a rir também, um riso verdadeiro que vinha lá do fundo do peito, a quebrar anos de contenção. Por alguns minutos mágicos, ele não era o empresário numa cadeira de rodas. Não era o herdeiro milionário, não era o coitadinho da elite lisboeta. Ele era apenas um homem a dançar com uma criança que havia visto nele algo além das limitações. Quando a música terminou, a menina fez uma reverência exagerada, como as princesas dos desenhos animados, e Duarte aplaudiu, a sorrir de um jeito que fazia o seu rosto doer de tanto que os músculos estavam desacostumados com aquela expressão. O salão voltou lentamente ao normal. As conversas foram retomadas, mas algo havia mudado. Duarte sentia uma leveza no peito que não experimentava há anos. Foi então que uma mulher surgiu a correr pelo salão, os seus passos apressados a ecoar no mármore. Ela usava o uniforme azul da equipa de limpeza do hotel. Os seus cabelos pretos estavam presos num coque apertado,
e o seu rosto mostrava uma mistura de desespero e medo. Ela aproximou-se da menina e puxou-a com força, segurando os seus ombros enquanto se curvava numa reverência profunda na direção de Duarte. "Desculpe, senhor, por favor. Desculpe muito", a mulher dizia, a atropelar as palavras, a voz trêmula. "Ela não devia estar aqui. Eu pedi para ela ficar na área de serviço. Mas ela é curiosa e fugiu. Por favor, não reporte isto para a gerência. Eu preciso muito deste emprego, por favor." Duarte observou a cena com o coração apertado. A mulher estava a tremer. Os seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas não derramadas, e ele podia ver o medo real estampado no seu rosto. Era o medo de quem vive na corda bamba, de quem sabe que um único erro pode significar perder o sustento da família. A menina, por sua vez, olhava confusa da mãe para Duarte, sem entender por que estava a ser repreendida por ter feito algo tão simples quanto convidar alguém para dançar. "Não há nada para desculpar", Duarte disse suavemente, a sua voz carregada de emoção. "A sua filha deu-me um presente esta noite, algo que eu não recebia há muito tempo. Eu é que deveria agradecer." A mulher levantou os olhos, surpresa, como se não conseguisse acreditar no que estava a ouvir. "Senhor", ela começou, mas Duarte levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Ana, senhor. Ana Pereira." "E a sua filha?" "Sofia", ela respondeu, a sua voz ainda insegura. Duarte olhou para a menina que agora sorria novamente, aparentemente já tendo esquecido o momento de tensão. "Sofia", ele repetiu, a saborear o nome. "É um nome bonito. E você é uma dançarina maravilhosa, Sofia." A menina iluminou-se com o elogio, soltando-se gentilmente do aperto da mãe. "Você também dança bem", ela disse com sinceridade infantil. "Posso vir dançar consigo de novo?" Ana estava prestes a repreender a filha novamente quando Duarte falou, a sua voz firme, mas gentil. "Eu adoraria isso, Sofia, muito mesmo." Ele então olhou para Ana. "A senhora trabalha para a empresa de limpeza que presta serviço aqui no hotel?" "Sim, senhor", Ana respondeu ainda tensa. "Quantos anos tem de empresa?" 3 anos, senhor. Sou trabalhadora de limpeza subcontratada, trabalho em eventos e escritórios." Duarte assentiu pensativamente. "Nos próximos dias, alguém da minha equipa vai entrar em contato com a empresa. Não se preocupe, não é nada negativo. Muito pelo contrário." Ana olhou-o sem entender, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, uma das organizadoras do evento aproximou-se, a pedir a atenção de Duarte para uma foto com os patrocinadores. Ele acenou para Ana e Sofia em despedida, mas os seus olhos acompanharam as duas, enquanto a mãe levava a filha de volta para os bastidores do evento. Havia algo naquela interação, algo na pureza daquele convite para dançar, que havia despertado nele um sentimento que ele pensava ter enterrado junto com a sua antiga vida. Solidão. Ele estava profundamente sozinho, e há anos que vinha a fingir que isso não importava. O resto da noite passou num borrão de conversas vazias e sorrisos forçados. Duarte cumpriu o seu papel de anfitrião. Discursou sobre a importância da cultura e da educação, agradeceu aos patrocinadores e posou para dezenas de fotos que seriam publicadas em revistas de sociedade, com legendas elogiosas sobre inclusão e responsabilidade social. Mas a sua mente estava noutro lugar, a reviver aqueles minutos mágicos a dançar com Sofia, a lembrar-se do sorriso genuíno da menina e do medo visceral nos olhos da sua mãe. Quando finalmente voltou para a sua penthouse na Avenida da Liberdade, já passava da meia-noite. O apartamento era uma obra-prima de design minimalista, todo decorado em tons de cinza, branco e aço inoxidável. Tinha 300 metros quadrados de puro luxo, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista de 180 graus da cidade. Mas era um espaço frio, sem vida, sem alma. Não havia fotos pessoais nas paredes, não havia objetos que contassem histórias. Tudo era perfeitamente coordenado e impessoal, como se aquele lugar fosse mais uma vitrine do que um lar. Duarte dispensou o motorista e o assistente que sempre o acompanhavam, a dizer que queria ficar sozinho. Ele foi até a janela da sala e ficou ali,
a olhar para as luzes da cidade, a reviver mentalmente cada momento daquela dança improvável. Havia algo naquela criança, na forma como ela havia ignorado completamente todos os protocolos sociais e simplesmente o havia tratado como uma pessoa normal. Sofia não havia visto a cadeira de rodas, não havia calculado o seu patrimônio líquido, não havia sentido pena. Ela havia visto um homem sozinho, perto de uma janela, e havia oferecido companhia da forma mais pura possível. E a sua mãe, Ana. A forma como ela havia implorado para não perder o emprego, o desespero na sua voz, a forma como ela havia protegido a filha mesmo em meio ao medo. Duarte reconhecia aquele tipo de coragem, a coragem silenciosa de quem luta todos os dias só para sobreviver. Era tão diferente da coragem que as pessoas da elite fingiam ter, aquela coragem performática de quem nunca enfrentou verdadeiras dificuldades. Naquela noite, sozinho na sua penthouse luxuosa mas vazia, Duarte Vasconcelos tomou uma decisão. Ele não sabia exatamente para onde aquela decisão o levaria, mas sabia que não poderia deixar aquele momento passar sem fazer alguma coisa. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma pontada de esperança, aquela sensação perigosa de que talvez a vida ainda pudesse surpreendê-lo. Na manhã seguinte, assim que chegou ao escritório no edifício corporativo da família Vasconcelos, Duarte chamou a sua assistente, pessoal Helena, uma mulher eficiente de 50 anos, que trabalhava com ele há mais de uma década. Helena, ele disse, preciso que entre em contato com a empresa de limpeza que prestou serviço no evento de ontem. Quero informações sobre uma funcionária chamada Ana Pereira. Helena anotou sem fazer perguntas, acostumada com os pedidos variados do seu chefe. Alguma reclamação, Sr. Duarte? Não, nada disso. Apenas informações básicas. Tempo de serviço, avaliações, esse tipo de coisa. Helena saiu para executar a tarefa e Duarte ficou sozinho no seu escritório, um ambiente espaçoso com móveis de madeira nobre e estantes repletas de livros sobre negócios e filosofia. Ele girou a cadeira em direção à janela, a observar o movimento frenético da Avenida da Liberdade lá embaixo. Pessoas caminhavam apressadas, carros buzinavam, a vida seguia o seu ritmo caótico e implacável. E ele estava ali em cima, separado de tudo aquilo por vidros blindados e metros de distância. Helena voltou algumas horas depois com um relatório. Ana Pereira, 34 anos, trabalha há 3 anos para a Limpa Tudo, empresa subcontratada. Avaliações sempre positivas, pontual, dedicada. Mora em Chelas, num apartamento alugado. Mãe solteira de uma filha de 5 anos, sem registro de outros dependentes ou parentes próximos na cidade. Duarte absorveu as informações, a construir na sua mente uma imagem mais completa daquela mulher. Chelas era uma região periférica de Lisboa, conhecida pelas dificuldades socioeconômicas. Ela provavelmente apanhava 2 ou 3 autocarros para chegar até ao Príncipe Real, acordava antes do sol nascer, voltava para casa quando já estava escuro. E mesmo assim, encontrava energia para criar uma filha que sorria com tanta facilidade, que via o mundo com tanta pureza. Helena, ele disse finalmente, quero que faça uma proposta a Limpa Tudo. Quero contratar os serviços da Ana Pereira exclusivamente para a minha residência. Pagamento direto, com salário equivalente ao dobro do que ela recebe atualmente, mais subsídio de transporte, subsídio de alimentação e plano de saúde. A condição é que ela trabalhe apenas para mim de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Helena piscou surpresa. Senhor, o senhor já tem uma equipa de limpeza que vem 3 vezes por semana. São profissionais muito bem recomendados. Eu sei, Helena, mas quero fazer esta mudança. E há mais uma coisa. Quero que no contrato conste que ela pode trazer a filha consigo durante o horário de trabalho, caso precise. Providencie um espaço adequado no apartamento para que a criança possa brincar e estudar sem atrapalhar. Helena olhou para o seu chefe com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Senhor Duarte, posso perguntar o motivo desta decisão tão específica? Duarte virou a cadeira para a encarar diretamente. Já se sentiu invisível, Helena? Como se as pessoas olhassem através de si sem realmente a ver.
Helena hesitou, claramente não esperando aquela pergunta. Às vezes, sim, senhor. Ontem à noite, uma criança de 5 anos viu-me. Realmente me viu. Não a cadeira, não o dinheiro, não a empresa. Ela viu-me. E faz muito tempo que isso não acontece. Ele fez uma pausa a escolher as palavras cuidadosamente. Eu gostaria de retribuir essa gentileza, de alguma forma. E talvez, quem sabe, ter um pouco daquela luz ao meu redor faça bem. Helena sorriu. E Duarte pôde ver que ela compreendia, pelo menos em parte, o que ele estava a tentar fazer. Vou providenciar tudo, Sr. Duarte. E acho que é uma ideia maravilhosa. 2 dias depois, Duarte estava na sua penthouse quando a campainha tocou pontualmente às 8 da manhã. Ele abriu a porta e encontrou Ana Pereira parada ali, a usar um uniforme simples, mas limpo, os seus cabelos presos no mesmo coque apertado. Ao seu lado, a segurar firmemente a mão da mãe, estava Sofia, com uma mochila rosa às costas e os mesmos olhos brilhantes que Duarte se lembrava. A expressão de Ana era uma mistura de confusão e apreensão. Bom dia, Sr. Vasconcelos, ela disse formalmente. A empresa disse-me que o senhor solicitou os meus serviços, mas não explicaram exatamente o que aconteceu. Eu fiz algo de errado na noite do evento? Porque se fiz, eu posso explicar. Duarte sorriu a fazer um gesto para que entrassem. Não fez nada de errado, Ana. Muito pelo contrário. Entre, por favor. Tenho uma proposta para lhe fazer. E assim começou uma nova fase na vida de Duarte Vasconcelos, uma que ele nunca poderia ter previsto, mas que estava prestes a mudar tudo o que ele pensava saber sobre família, amor e pertença. Ana entrou no apartamento com passos hesitantes, os seus olhos a percorrer o ambiente com uma mistura de admiração e desconforto. Nunca havia estado num lugar assim, onde cada objeto parecia valer mais do que ela ganhava num ano inteiro de trabalho. O chão de mármore brilhava sob os seus pés, os móveis eram elegantes e modernos, e aquelas janelas enormes ofereciam uma vista que ela só havia visto em revistas. Sofia, por outro lado, soltou a mão da mãe e correu até a janela, a pressionar o nariz contra o vidro com um sorriso maravilhado. Olha, mãe, dá para ver o mundo inteiro daqui de cima, a menina exclamou, e Duarte não pôde evitar sorrir com a forma poética como ela descreveu a vista. Sofia, volta aqui, Ana chamou com voz tensa. Desculpe, senhor, ela é muito curiosa. Não precisa de se desculpar, Duarte disse gentilmente. Curiosidade é uma qualidade maravilhosa. Ele manobrou a cadeira até ficar mais próximo de Ana. Por favor, sente-se. Preciso de lhe explicar por que a trouxe aqui. Ana sentou-se na ponta do sofá de couro branco, as costas retas, as mãos entrelaçadas no colo. Sofia voltou a correr e acomodou-se ao lado da mãe, a balançar as perninhas que não alcançavam o chão. Duarte posicionou a cadeira, de frente para elas, a manter uma distância respeitosa. Ana, vou ser direto, ele começou. Eu gostaria de lhe oferecer um emprego como funcionária exclusiva desta residência. O salário seria o dobro do que recebe atualmente, com todos os benefícios legais, subsídio de transporte, subsídio de alimentação e plano de saúde para si e para a sua filha. O horário seria de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ana piscou, a processar a informação. A sua expressão era de incredulidade. Senhor, eu não entendo. Por quê? O que eu fiz para merecer uma oferta assim? Duarte hesitou a escolher as palavras com cuidado. Na noite do evento, a sua filha fez algo muito simples, mas que teve um grande impacto em mim. Ela tratou-me como uma pessoa, não como alguém digno de pena ou como um símbolo de superação. Ela apenas me convidou para dançar, com aquela sinceridade que só as crianças têm. E isso fez-me perceber o quão isolado eu estava, o quanto eu me havia afastado de conexões humanas reais. Ele fez uma pausa. Eu moro sozinho neste apartamento enorme e silencioso. Tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não tenho vida aqui. Pensei que talvez tê-las por perto pudesse mudar isso. Ana olhou-o com uma expressão difícil de decifrar. Mas o senhor já tem uma empresa de limpeza que cuida daqui, não é? Por que me contratar especificamente? Porque eu não estou à procura apenas de alguém para limpar o apartamento. Duarte admitiu. Estou à procura de presença humana, companhia. E eu vi em vocês
algo que não encontro mais no meu círculo social. Ana ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos a estudar Duarte com uma atenção que o fez sentir-se exposto. Ela era uma mulher que havia aprendido a ler pessoas, a identificar segundo as intenções, porque a sua sobrevivência dependia disso. Finalmente ela falou, a sua voz baixa mas firme. Senhor Vasconcelos, vou ser honesta consigo. Sou uma mulher simples, moro num bairro onde o dinheiro mal dá para passar o mês. Já trabalhei muito, em muitos lugares, e aprendi que quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente há uma armadilha. Então preciso de perguntar com todo o respeito o que o senhor realmente quer de mim. A pergunta foi direta e carregada de uma desconfiança compreensível. Duarte admirou a coragem dela em confrontá-lo, em não simplesmente aceitar a oferta sem questionar. Eu entendo a sua preocupação, e ela é válida, ele respondeu. Mas posso assegurar-lhe que as minhas intenções são genuínas. Quero apenas o que disse, alguém para cuidar do apartamento, e se concordar, trazer a Sofia consigo. Há apenas uma condição adicional que eu gostaria de propor. Ana enrijeceu-se. Qual condição? Que a Sofia possa ficar aqui enquanto trabalha. Vou preparar um quarto para ela, com brinquedos, livros, material de desenho, um espaço onde ela possa brincar, estudar, ser criança. E de vez em quando, se ela quiser, podemos conversar, brincar juntos. Mas isso só acontecerá se sentir confortável, se for a sua escolha. Ana olhou para a filha, que estava a ouvir a conversa com atenção, os seus olhos grandes a ir de um adulto para o outro. A menina então olhou para a mãe e disse com aquela simplicidade infantil, Gostaste de dançar com ele, não foi, mãe? Ele é simpático. A tensão no rosto de Ana suavizou-se ligeiramente. Ela voltou a olhar para Duarte, e ele pôde ver que ela estava a lutar internamente, apesar riscos e benefícios, a tentar decidir se podia confiar. O salário que está a oferecer mudaria completamente a nossa vida, ela disse finalmente. Mas eu preciso de tempo para pensar. Preciso de entender se isto é real, se não vai haver problemas depois. Duarte assentiu. É claro. Leve o tempo que precisar. Mas enquanto pensa, gostaria que considerasse uma coisa. Ele apontou para o apartamento ao redor. Tudo isto que está a ver, toda esta riqueza não vale nada quando se está sozinho. Eu aprendi isso da forma mais difícil. E talvez, só talvez, possamos ajudar um ao outro. Teria estabilidade financeira, melhores condições para criar a sua filha, e eu teria um pouco de vida neste lugar. Sofia, que havia estado quieta por tempo demais para os padrões de uma criança de 5 anos, escorregou do sofá e caminhou até Duarte. Posso ver o quarto que vais fazer para mim? Sofia. Ana começou a repreender, mas Duarte levantou a mão suavemente. Tudo bem, ele disse. Na verdade, já preparei algo. Gostariam de ver? Ele guiou mãe e filha por um corredor, até um dos quartos de hóspedes que nunca eram usados. Duarte havia pedido para Helena contratar decoradores que transformassem o espaço em apenas 2 dias. Quando abriu a porta, Sofia soltou um grito de alegria. O quarto havia sido pintado em tons suaves de rosa e lilás. Havia uma estante cheia de livros infantis, uma caixa grande de brinquedos educativos, uma mesinha com cadeirinhas para desenhar e até mesmo um pequeno tapete macio em formato de nuvem no centro do ambiente. As cortinas tinham desenhos de borboletas e havia adesivos de estrelas que brilhavam no escuro colados no teto. É meu? Sofia perguntou com os olhos arregalados, quase sem acreditar. Se a sua mãe aceitar a minha proposta, sim, será seu, Duarte respondeu. Ana entrou no quarto lentamente, os seus olhos a percorrer cada detalhe. Duarte pôde ver lágrimas a formar-se nos seus olhos, e ela rapidamente as limpou com as costas da mão. A voz dela saiu embargada quando finalmente falou. A minha filha nunca teve um quarto só dela. A gente mora num apartamento de 2 assoalhadas. Ela dorme comigo na mesma cama. Isto aqui é mais do que eu poderia sonhar dar-lhe. Então aceite, Duarte disse gentilmente. Deixe que eu ajude. Não por pena, mas porque acredito que todos merecemos uma chance de ter algo melhor.
Sofia já estava a explorar os brinquedos, a rir e a falar sozinha enquanto descobria cada novidade. Ana observou a filha por um longo momento, e Duarte pôde ver o momento exato em que ela tomou a decisão. Ela virou-se para ele, limpou as últimas lágrimas e estendeu a mão. Eu aceito, Sr. Vasconcelos, mas com uma condição minha também. Duarte apertou a mão dela, surpreso pela firmeza do aperto. Qual? Seria? Se em algum momento eu sentir que isto não está certo, que a minha filha está a ser prejudicada de alguma forma, ou que o senhor está a arrepender-se, eu vou-me embora sem olhar para trás. Não importa o salário, não importam as condições. A segurança da minha filha vem sempre em primeiro lugar. Concordo completamente, Duarte respondeu. E prometo que se algum dia quiser ir embora, por qualquer motivo, não vou criar obstáculos. Terá sempre a sua liberdade. E assim começou uma rotina que transformaria a vida de todos os envolvidos. Nos primeiros dias, Ana mantinha uma distância profissional rígida. Ela chegava pontualmente às 8, cumprimentava Duarte formalmente, direcionava Sofia para o quarto preparado e então começava as suas tarefas de limpeza e organização. Duarte respeitava esse espaço, a trabalhar no seu escritório doméstico, a participar de reuniões virtuais, a rever relatórios financeiros, mas ele não conseguia deixar de notar a diferença que a presença delas fazia. O apartamento, que antes era silencioso como um túmulo, agora ecoava com sons de vida. Ele ouvia Sofia a cantarolar enquanto desenhava, ouvia Ana a conversar baixinho com a filha durante o almoço que preparavam juntas na cozinha, ouvia risadas quando mãe e filha brincavam durante as pausas. Era como se alguém tivesse ligado as luzes num lugar que estava às escuras há anos. Aos poucos, as barreiras começaram a cair naturalmente. Sofia, com aquela desinibição própria das crianças, começou a procurar Duarte durante o dia. Ela aparecia à porta do escritório com um desenho para mostrar, com uma pergunta sobre alguma coisa que havia visto pela janela ou simplesmente para contar alguma história inventada. No início, Ana tentava interceptar, pedir desculpas pela interrupção, mas Duarte sempre dizia que estava tudo bem, que na verdade ele gostava da companhia. Um dia Sofia entrou no escritório a carregar um livro infantil sobre o espaço sideral. Tio Duarte, ela chamou, já o tratando com familiaridade. Podes ler esta história para mim? A mamãe está ocupada a fazer o almoço. Duarte olhou para Ana, que havia aparecido atrás da filha com uma expressão de desculpas. Se o senhor estiver ocupado... Ela começou, mas ele já estava a estender a mão para pegar no livro. Eu adoraria ler para ti, Sofia. Vem, senta-te aqui ao meu lado. A menina acomodou-se no chão ao lado da cadeira de rodas. E Duarte começou a ler a história sobre planetas, estrelas e astronautas. Sofia interrompia-o constantemente com perguntas, e ele respondia com paciência, a explicar conceitos complexos de forma simples, a fazer vozes diferentes para as personagens, a tornar a leitura uma experiência divertida. Quando terminou, Sofia aplaudiu e então fez algo que deixou Duarte completamente desarmado. Ela levantou-se e deu-lhe um abraço apertado, os seus bracinhos finos a envolver o pescoço dele. Obrigada, tio Duarte. Contas histórias tão bem quanto a mamãe. Duarte ficou imóvel por um segundo, a sentir aquele abraço pequeno mas poderoso, a sentir o calor e a confiança daquela criança. Os seus olhos encheram-se de lágrimas que ele piscou rapidamente para disfarçar. Quando Sofia se afastou e correu de volta para o quarto, ele olhou para Ana e viu que ela também estava emocionada. Ela gostou muito do senhor, Ana disse baixinho. Não é toda a gente que tem paciência para responder a tantas perguntas. Eu gosto dela também, Duarte respondeu com sinceridade. Ela lembra-me de como é ver o mundo com admiração, sem cinismo, sem julgamentos preconcebidos. A partir daquele dia, a leitura de histórias tornou-se parte da rotina. Todas as tardes, depois que Sofia terminava as atividades escolares que Ana a ajudava a fazer, ela procurava Duarte para a hora da história. E ele sempre parava o que estava a fazer, sempre tinha tempo para ela. Começou a comprar livros novos, a escolher títulos que achava que Sofia ia gostar. E a alegria dela ao receber cada novo livro era um presente que não tinha preço. Ana observava estas interações
com um misto de gratidão e apreensão crescente. Por um lado, via a sua filha a florescer de uma forma que nunca imaginou possível. Sofia estava mais alegre, mais confiante. Tinha acesso a coisas que Ana nunca poderia proporcionar sozinha. Por outro lado, havia um medo constante a rondar o seu coração. O medo de que tudo aquilo pudesse acabar, de que Sofia se apegasse demais e depois sofresse quando a realidade inevitavelmente os separasse. Uma tarde, enquanto preparava o jantar na cozinha gourmet do apartamento, equipada com eletrodomésticos de última geração que ela ainda estava a aprender a usar, Ana deixou escapar um suspiro profundo. Duarte, que havia entrado para pegar em água, notou. "Está tudo bem, Ana?" Ela hesitou a mexer a panela com mais força do que o necessário. "Senhor Vasconcelos, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. E, por favor, pode chamar-me apenas de Duarte. Essa coisa de Sr. Vasconcelos faz-me sentir como o meu avô." Ana sorriu levemente, mas a tensão permaneceu nos seus ombros. "Duarte, então, eu queria saber por que é que o senhor... Você... vive sozinho. Um homem na sua posição, com os seus recursos, poderia ter qualquer coisa, qualquer pessoa. Por que escolheu esta solidão?" Duarte ficou em silêncio por um momento, a considerar a pergunta. Era algo que ele raramente admitia, até para si mesmo. "Porque depois do acidente, as pessoas mudaram a forma como me viam", ele disse finalmente. De repente, eu não era mais o Duarte, o empresário, o homem. Eu era o Duarte, o coitadinho na cadeira de rodas. As pessoas começaram a falar comigo como se eu fosse surdo, a tratar-me como se eu fosse incapaz mentalmente. As mulheres que antes se interessavam por mim desapareceram. Os amigos afastaram-se, desconfortáveis com a minha nova realidade. E eu afastei-me também, cansado de ser visto apenas pela limitação e não pela pessoa que ainda sou. Ana parou de mexer a panela e virou-se para encará-lo. Mas não tentou encontrar novas pessoas, pessoas que pudessem vê-lo de verdade? "Tentei, no começo", Duarte admitiu. "Mas é difícil saber quem é genuíno quando se tem dinheiro. As pessoas aproximam-se por interesse, pelo status de estar com um Vasconcelos, pela possibilidade de algum ganho. Aprendi a desconfiar de toda a gente." Ele sorriu com amargura. "Até que a sua filha apareceu e me convidou para dançar, sem pedir nada em troca, sem esperar nada além do prazer de partilhar aquele momento. A Sofia é especial", Ana disse suavemente. "Ela não vê as diferenças como os adultos veem. Para ela você é apenas um adulto simpático que conta histórias e brinca com ela. E é exatamente assim que eu gostaria de ser visto por toda a gente", Duarte respondeu. "Como uma pessoa, não como um conjunto de circunstâncias. Se estivesse no lugar de Ana, aceitaria trabalhar para alguém tão rico sabendo que vem de um mundo completamente diferente? Ou teria medo das consequências? Conte-nos nos comentários." A conversa criou uma nova camada de entendimento entre eles. Ana começou a ver Duarte não apenas como o patrão milionário, mas como um homem solitário, que, assim como ela, carregava as suas próprias dores e inseguranças. E Duarte começou a ver Ana não apenas como a funcionária, mas como uma mulher de força extraordinária, que havia criado uma filha maravilhosa sozinha em meio a todas as adversidades. As semanas transformaram-se em meses e a rotina na penthouse ganhou contornos de normalidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Duarte começou a perguntar sobre a vida de Ana, sobre as suas dificuldades, os seus sonhos. Descobriu que ela havia engravidado muito jovem, que o pai de Sofia havia desaparecido antes mesmo do nascimento, que ela havia trabalhado em diversos empregos precários para sustentar a filha, que sonhava um dia poder dar educação de qualidade para Sofia, talvez até faculdade, embora soubesse que isso era quase impossível com o seu rendimento. Foi então que Duarte tomou outra decisão. "Ana", ele disse uma manhã, "eu gostaria de fazer uma proposta adicional, se me permitir." Ela olhou-o com aquela mistura de curiosidade e cautela que ele já conhecia bem. Que tipo de proposta? A Sofia devia estar numa escola melhor. Uma escola privada com professores qualificados, atividades extracurriculares, estrutura adequada.
Eu gostaria de pagar por isso. Ana ficou imóvel, a processar o que havia acabado de ouvir. Não, ela disse finalmente, a sua voz firme. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque já é demais, Duarte. O salário, os benefícios, este quarto maravilhoso. Se eu aceitar mais do que isso, vou ficar dependente. Vou perder a minha autonomia. E se algum dia isto acabar, como vou sustentar uma escola privada? Como vou explicar a Sofia que ela tem que voltar para a escola pública? Duarte entendeu a lógica dela, mas não concordou. Ana, o investimento na educação de uma criança nunca é demais. E não estou a oferecer isto como caridade, mas como investimento no futuro de alguém que já mudou a minha vida. A Sofia é especial. Ela merece todas as oportunidades possíveis. Ana abanou a cabeça, lágrimas a começar a escorrer pelo rosto. Você não entende. Eu passei a vida inteira a defender-me, a lutar para não depender de ninguém. Se eu aceitar tudo isto, se deixar que faça tanto por nós, o que acontece quando se cansar? Quando perceber que somos apenas pobres que invadiram o seu mundo? Eu nunca vou pensar assim, Duarte disse com veemência. E você sabe disso, Ana. Olhe para mim e diga-me, honestamente, que acredita que eu faço isto por pena ou por obrigação. Ela encarou-o, e ele pôde ver a luta interna refletida nos seus olhos. Não, ela admitiu finalmente. Eu sei que é sincero, mas isso assusta-me ainda mais, porque significa que estou a começar a confiar, a acreditar que isto é real. E confiar sempre foi perigoso para mim. Então seja corajosa mais uma vez, Duarte disse suavemente. Aceite a ajuda. Deixe que a Sofia tenha a educação que ela merece. E se algum dia, por qualquer razão, as coisas mudarem, eu prometo que vou garantir que ela possa continuar na escola até terminar o ensino secundário. Isto fica escrito em contrato, se quiser. Ana ficou em silêncio por um longo momento, a enxugar as lágrimas, a tentar controlar as emoções. Finalmente ela assentiu. Está bem, mas com a condição de que isto fique documentado, como disse. Quero ter a certeza de que, aconteça o que acontecer, a minha filha estará protegida. Tem a minha palavra, Duarte prometeu, e vou providenciar o documento ainda esta semana. E foi assim que Sofia começou a frequentar uma das melhores escolas privadas de Lisboa, com uniforme novo, material completo e transporte escolar. A transformação na menina foi visível. Ela chegava a casa todos os dias animada para contar sobre o que havia aprendido, sobre os novos amigos, sobre os projetos na aula de ciências. E Duarte estava sempre ali para ouvir cada história, para responder a cada pergunta, para celebrar cada pequena conquista. Mas nem tudo era perfeito naquele arranjo improvável. Havia uma pessoa que observava tudo aquilo com crescente preocupação e desaprovação. Leonor Vasconcelos, tia de Duarte e figura materna na sua vida desde a morte dos pais, estava prestes a fazer a sua entrada naquela história, e com ela viria o primeiro grande teste para a frágil harmonia que havia sido construída. Leonor Vasconcelos era uma mulher que comandava respeito com apenas um olhar. Aos 63 anos, mantinha uma postura ereta e elegante, os seus cabelos pretos tingidos impecavelmente penteados num coque baixo, as suas roupas sempre de marcas renomadas e perfeitamente coordenadas. Havia criado Duarte desde que ele tinha 27 anos, após o trágico acidente que levou os seus pais, e desde então via-se como guardiã não apenas do sobrinho, mas de todo o legado da família Vasconcelos. Era uma mulher que havia aprendido a ser dura num mundo de negócios dominado por homens, que havia protegido o patrimônio familiar de inúmeras tentativas de golpes e aproveitadores, e que agora via a sua principal missão na vida como garantir que Duarte não fosse ferido novamente, nem física, nem emocionalmente. Leonor morava num apartamento igualmente luxuoso a poucos quarteirões da penthouse de Duarte e mantinha uma rotina de visitá-lo pelo menos 2 vezes por semana. Geralmente ligava antes, agendava horários, respeitava o espaço dele, mas naquela tarde de quinta-feira, quando tentou ligar e ninguém atendeu, algo dentro dela despertou uma inquietação que não conseguiu ignorar.
Pegou nas suas chaves, chamou o motorista e foi até lá sem avisar. Ela tinha uma chave da penthouse, privilégio que Duarte havia mantido justamente para emergências. Quando abriu a porta, esperava encontrar o sobrinho sozinho, talvez a trabalhar no escritório ou a descansar na sala. O que não esperava era ouvir risadas vindas do corredor, uma voz masculina e outra infantil misturadas numa alegria que fez Leonor parar imediatamente, confusa e alerta. Seguiu o som até encontrar uma cena que a deixou completamente atônita. Duarte estava sentado no chão, sim, no chão de mármore italiano que custava uma fortuna, cercado por blocos coloridos de montar. Ao seu lado, uma menininha de cabelos castanhos em totós construía uma torre que desabava constantemente, a provocar gargalhadas dela e do sobrinho de Leonor. A cadeira de rodas estava encostada na parede, e Duarte parecia completamente absorto naquela brincadeira infantil, sem nenhum vestígio da postura séria e distante que mantinha em público. Duarte! A voz de Leonor cortou o ar como uma lâmina afiada. O que significa isto? Duarte levantou o olhar e a alegria no seu rosto transformou-se em surpresa e depois numa cautelosa neutralidade. Tia Leonor não sabia que vinha hoje. Claramente, ela respondeu, os seus olhos a percorrer a cena com desaprovação mal disfarçada. Quem é esta criança? Antes que Duarte pudesse responder, Ana surgiu a correr do corredor, ainda a segurar um pano de limpeza, o rosto vermelho de constrangimento e medo. Senhora, desculpe, eu não sabia que teria visita, senão teria mantido a Sofia no quarto. Por favor, não. Leonor interrompeu-a com um gesto da mão, o seu olhar a avaliar Ana da cabeça aos pés. E você é? Ana Pereira, senhora. Eu trabalho para o Sr. Duarte. Sou responsável pela limpeza e organização da casa. Entendo, Leonor disse, mas o seu tom sugeria que ela não entendia nada. E a criança? É a minha filha, Sofia. O Sr. Duarte permitiu que ela ficasse aqui enquanto eu trabalho. Sofia, assustada com a tensão no ar, havia se levantado e corrido para trás da mãe, agarrar-se à sua perna. Duarte, a perceber o desconforto de todos, pediu ajuda às mãos para se levantar do chão e voltou para a cadeira de rodas. Tia Leonor, podemos conversar no escritório? Com certeza podemos, ela respondeu rispidamente. Olhou para Ana com uma expressão que não deixava dúvidas sobre o que pensava. Pode continuar o seu trabalho. Nós temos assuntos particulares a discutir. Ana assentiu rapidamente, pegou Sofia pela mão e as duas desapareceram pelo corredor. Leonor seguiu Duarte até ao escritório e assim que a porta se fechou, ela explodiu. O que estás a pensar, Duarte? Empregada e filha a morar aqui praticamente, tu sentado no chão a brincar como se fosses uma ama? Isto é inaceitável. Não estou a pensar em nada além de ter um pouco de companhia neste apartamento que sempre foi vazio demais. Duarte respondeu a manter a voz calma, mas firme. A Ana é uma excelente funcionária e a Sofia é uma criança adorável que trouxe vida para este lugar. Vida? Leonor riu sem humor. Duarte, estás a ser ingênuo. Essa mulher viu uma oportunidade e está a aproveitar-se da tua solidão. Trazer a filha para cá, fazer-te apegar, é um jogo antigo. E tu, por estares isolado há tanto tempo, estás a cair direitinho. Isso não é verdade, Duarte protestou, a sentir a raiva começar a ferver. Não conheces a Ana. Ela é trabalhadora, honesta, e a única coisa que quer é cuidar da filha. E podes provar isso? Fizeste alguma investigação de antecedentes? Sabes alguma coisa sobre a vida dela antes de surgir aqui? Sei o suficiente. Sei que ela trabalha duro, que criou uma filha sozinha, que nunca me pediu nada além do que ofereci. E, principalmente, sei que pela primeira vez em anos eu acordo a querer começar o dia, porque sei que este apartamento não vai estar vazio. Leonor fechou os olhos, respirou fundo, a tentar controlar a frustração. Duarte, eu entendo a tua solidão. Mais do que imaginas. Mas existem outras formas de lidar com isso, formas mais apropriadas. Terapia, grupos sociais, até mesmo namoro, se estiveres pronto. Mas criar este vínculo com uma funcionária e a filha dela é perigoso para todos os envolvidos.
Por que não podes simplesmente aceitar que eu estou feliz? Duarte perguntou a Astm, sua voz carregada de emoção. Por que tudo tem que ser visto como uma ameaça? Porque eu já vi isto antes, Leonor respondeu, a sua voz a suavizar ligeiramente. Não te lembras de quantas mulheres tentaram aproximar-se de ti depois do acidente? Quantas fingiam interesse e simpatia, até mesmo amor só para ter acesso à fortuna da família? Eu tive que afastar dezenas delas, Duarte. Eu tive que ser a vilã para te proteger. E não vou parar agora. A Ana não é como aquelas mulheres, Duarte insistiu. Ela nem queria aceitar a minha ajuda no começo. Tive que a convencer. Exatamente o que uma pessoa esperta faria, Leonor contra-argumentou. Fingir resistência para parecer genuína. Desculpa, Duarte, mas não vou ficar de braços cruzados a ver-te magoar novamente. Então, o que vais fazer? Proibir-me de ter funcionários? Trancar-me ainda mais nesta torre de marfim? Vou descobrir a verdade sobre essa mulher, Leonor disse com determinação. E se eu encontrar qualquer coisa suspeita, qualquer indício de que ela está a aproveitar-se de ti, vou fazer o que for necessário para te proteger. Não tens esse direito, Duarte disse, a sua voz perigosamente baixa. Eu sou um adulto capaz de tomar as minhas próprias decisões. És o meu sobrinho, o único filho que eu tenho, mesmo que não seja de sangue. E eu vou proteger-te, gostes ou não. Leonor saiu do escritório sem esperar resposta, deixando Duarte sozinho com a sua raiva e frustração. Ela atravessou o apartamento em direção à saída, mas parou quando viu Ana na cozinha, claramente a tentar manter-se ocupada, mas obviamente abalada. Sofia estava sentada à mesa, a desenhar em silêncio, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Leonor aproximou-se, e Ana imediatamente endireitou-se nervosa. Senhora Leonor. Ana, não é? Leonor disse, o seu tom agora controlado e frio. Preciso que entenda uma coisa. O Duarte é um homem vulnerável, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele está sozinho há muito tempo, e isso torna-o suscetível a pessoas que possam aproveitar-se dessa vulnerabilidade. Com todo o respeito, senhora, eu não estou a aproveitar-me de nada, Ana respondeu, a tentar manter a voz firme. Eu trabalho duro todos os dias, cuido desta casa, e só aceito o que me é oferecido. Por enquanto, Leonor disse. Mas e quando perceberes o quanto mais podes conseguir? Quando vires que o meu sobrinho está a apegar-se não apenas à sua filha, mas também a ti? O que vais fazer então? Ana empalideceu, mas manteve o olhar firme. Vou fazer o que sempre fiz, cuidar da minha filha e trabalhar honestamente. E se o dia chegar em que eu sentir que isto não está certo, vou-me embora sem olhar para trás. Veremos, Leonor disse, porque vou ficar de olho. E se descobrir que estás a manipular o meu sobrinho de alguma forma, vou garantir que percas não apenas este emprego, mas qualquer chance de trabalhar em qualquer casa de família decente em Lisboa. Entendeu? Sofia, que havia estado a ouvir tudo em silêncio, levantou-se da cadeira e colocou-se à frente da mãe. Os seus olhos pequenos a brilhar com lágrimas, mas também com uma coragem surpreendente para uma criança de 5 anos. A senhora não pode falar assim com a minha mãe, ela disse com a voz a tremer. Ela é boa e trabalha muito. E o tio Duarte gosta de nós, ele disse isso. Leonor olhou para a menina, surpresa pela ousadia. Por um breve momento, algo na sua expressão suavizou-se, mas ela rapidamente recompôs a máscara de frieza. Criança, não entendes de assuntos de adultos. Eu entendo que está a ser má, Sofia respondeu teimosamente. E a minha mãe sempre diz que gente má não é feliz. As palavras da criança atingiram Leonor de uma forma inesperada. Ela ficou em silêncio por um momento, a olhar para aquela menina pequena, a defender a mãe com tanta convicção, e algo dentro dela mexeu-se, algo que ela preferia manter enterrado. Sem dizer mais nada, ela virou-se e saiu do apartamento a deixar para trás um silêncio pesado. Ana ajoelhou-se e abraçou a filha com força, as lágrimas finalmente a cair livremente. Sofia, não devias ter falado assim com a senhora. Mas ela estava a ser má contigo, mamãe. Sofia protestou, a começar a chorar também.
E eu não gosto quando as pessoas são más contigo. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas ela é a tia do tio Duarte e ela tem o direito de se preocupar com ele. Achas que a gente vai ter que ir embora? Ana não. Respondeu imediatamente. Ela abraçou a filha mais forte, a fechar os olhos e a tentar controlar o medo que ameaçava consumi-la. Não sei, meu amor. Não sei. Naquela noite, Leonor não conseguiu dormir. Ficou na varanda do seu apartamento, uma taça de vinho na mão, a olhar para as luzes da cidade e a repensar a cena que havia presenciado. Ela havia dito coisas duras, feito ameaças, agido como sempre agia quando sentia que Duarte estava em perigo. Mas algo nas palavras daquela criança continuava a ecoar na sua mente. Gente má não é feliz. Será que ela era má? Ou apenas estava a ser protetora demais? Será que a sua desconfiança, nascida de tantas experiências ruins, estava a cegá-la para a possibilidade de que Ana e Sofia fossem genuínas? Leonor abanou a cabeça, a tentar afastar essas dúvidas. Não, ela tinha que fazer o que era certo. Tinha que proteger Duarte, mesmo que ele não entendesse agora. Na manhã seguinte, Leonor fez uma ligação para Rui Ferreira, um investigador particular que ela havia usado várias vezes ao longo dos anos para verificar antecedentes de funcionários e parceiros de negócios. Rui, preciso de uma investigação completa sobre uma pessoa. Ana Pereira, 34 anos, mora em Chelas. Quero saber tudo. Histórico de trabalho, relações pessoais, finanças, qualquer coisa que possa indicar caráter duvidoso. Vou começar hoje mesmo, senhora Vasconcelos. Quanto tempo tenho? 1 semana, no máximo. E Rui precisa de ser discreto. A pessoa em questão não pode saber que está a ser investigada. Entendido. Leonor desligou o telefone a sentir uma mistura de alívio e culpa. Ela estava a fazer a coisa certa, tinha a certeza disso. Mas a imagem daquela menina pequena a defender a mãe não saía da sua cabeça. Enquanto isso na penthouse, Ana mal havia dormido. Ela chegou na manhã seguinte com olheiras profundas, o rosto tenso de preocupação. Duarte chamou-a para conversar assim que ela chegou. Ana, sobre ontem. Ele começou, mas ela interrompeu-o. Senhor Duarte, eu entendo se o senhor quiser que eu vá embora. A sua tia está certa em se preocupar, e eu não quero causar problemas entre vocês. Não vais a lugar nenhum, Duarte disse firmemente. A minha tia está a ser superprotetora, como sempre foi, mas isso não muda o facto de que tu e a Sofia são bem-vindas aqui e de que eu quero que fiquem. Mas e se ela estiver certa? Ana perguntou, a sua voz a quebrar. E se eu estar aqui está a causar mais mal do que bem? E se a Sofia está a apegar-se demais e quando isto inevitavelmente acabar ela vai sofrer? Por que achas que isto vai acabar? Porque sempre acaba, Ana disse, as lágrimas a começar a cair. Gente como eu não pertence a lugares como este. E mais cedo ou mais tarde, a realidade vai bater e vamos ter que voltar para onde viemos. Duarte aproximou-se dela a pegar na sua mão. Ana, olha para mim. Nada disto é temporário. Eu não fiz tudo isto. Não ofereci tudo o que ofereci porque estava entediado ou porque queria sentir-me bem comigo mesmo. Eu fiz porque vocês as duas trouxeram algo para a minha vida que eu não tinha há anos. Fizeram-me lembrar o que é ser humano, o que é conectar com alguém de verdade. E não vou deixar que o medo da minha tia, ou o teu próprio medo, tire isso de nós. Como podes ter tanta certeza? Porque pela primeira vez em muito tempo, eu acordo sem aquele peso no peito. Porque eu ouço a risada da Sofia e sinto que a vida ainda vale a pena. Porque quando olho para ti, vejo força, dignidade e uma bondade genuína que é rara neste mundo em que eu vivo. Ele fez uma pausa. E porque, mesmo que não percebas, tu também estás menos tensa, menos assustada. Estás a permitir que a Sofia seja criança, que sonhe, que acredite que coisas boas podem acontecer. Isso não é pouco, Ana. Ela olhou para ele por um longo momento. E Duarte pôde ver a batalha interna refletida nos seus olhos. Finalmente ela assentiu lentamente. Está bem. Vamos continuar, mas com uma condição. Qual? Se a sua tia descobrir algo sobre mim que o faça duvidar,
Prometa que me vai dar a chance de explicar antes de tomar qualquer decisão. Prometo, mas não vai acontecer, porque não há nada para descobrir, certo? Certo, Ana confirmou. Não há segredos, nenhum passado obscuro, só uma vida de trabalho duro e alguns erros normais que toda a gente comete. Então não temos nada com que nos preocupar. Mas ambos sabiam que a sombra de Leonor se havia colocado entre eles e que a paz frágil que haviam construído estava prestes a ser testada de verdade. Os dias seguintes foram estranhos. Duarte tentava manter a normalidade, continuava a brincar com Sofia, a conversar com Ana. Mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Ana tornou-se mais cautelosa, mais profissional, a tentar manter uma distância que antes não havia. Sofia sentia a mudança e ficava confusa, a perguntar constantemente se havia feito algo de errado. Uma semana depois, Rui Ferreira entregou o seu relatório a Leonor. Ela abriu o envelope com expectativa, à espera de encontrar algo, qualquer coisa que validasse as suas suspeitas. Mas à medida que lia, a sua expressão foi mudando de confiança para surpresa e depois para algo parecido com vergonha. O relatório era detalhado e completo. Ana Pereira havia crescido num orfanato, nunca conheceu os pais. Saiu aos 18 anos, trabalhou em diversos empregos honestos, de empregada de mesa a ama, sempre com boas referências. Engravidou aos 28. O pai da criança era um homem casado que desapareceu assim que soube da gravidez. Desde então, Ana trabalhou incansavelmente para criar a filha. Nunca faltou com as obrigações, nunca teve problemas com a lei, era conhecida na vizinhança como uma mulher trabalhadora e digna. Não havia dívidas suspeitas, não havia vícios, não havia absolutamente nada que indicasse caráter duvidoso. Na verdade, o que mais impressionava no relatório eram os depoimentos dos vizinhos. Todos falavam de Ana com respeito e admiração, a descrever como ela sempre ajudava quando podia, como cuidava bem da filha mesmo com recursos limitados, como nunca se queixava das dificuldades. Uma vizinha idosa havia comentado que Ana frequentemente levava comida para ela quando percebia que a senhora estava a passar necessidade, mesmo quando ela própria mal tinha o que comer. Leonor fechou o relatório e colocou-o sobre a mesa, a sentir um peso no peito. Ela havia estado errada, completamente errada. E pior, havia tratado Ana e especialmente aquela criança inocente de forma cruel e injusta. A pergunta agora era: o que fazer com esta informação? Ela poderia simplesmente guardar o relatório e continuar a observar de longe, mas algo dentro dela, algo que ela havia mantido enterrado por tanto tempo, estava a pedir uma ação diferente. Talvez fosse hora de admitir que nem sempre ela estava certa. Talvez fosse hora de confiar no julgamento de Duarte, de reconhecer que ele era capaz de tomar as suas próprias decisões. E talvez, apenas talvez, fosse hora de aceitar que às vezes as famílias mais verdadeiras são aquelas que escolhemos, não aquelas que o sangue nos impõe. Leonor pegou no telefone e discou o número de Duarte, mas desligou antes que ele atendesse. Não, esta conversa não poderia ser por telefone. Ela precisava de fazer isto pessoalmente, e precisava de o fazer da forma certa. E mais importante, precisava de ir até onde Ana morava, ver, com os seus próprios olhos de onde aquela mulher vinha, entender a realidade que ela enfrentava todos os dias. Foi assim que, numa tarde chuvosa de sábado, Leonor Vasconcelos se viu no banco de trás do seu carro de luxo, a atravessar Lisboa em direção a Chelas, um bairro que ela nunca havia visitado e do qual tinha apenas uma vaga ideia, através de notícias e estatísticas. O que ela encontraria lá estava prestes a mudar completamente a sua perspectiva sobre Ana, sobre Sofia e sobre o que realmente significa família. Chelas era um mundo completamente diferente do Príncipe Real, onde Leonor havia passado a vida inteira. As ruas eram estreitas e mal asfaltadas. As casas amontoavam-se umas contra as outras numa mistura caótica de alvenaria e improvisação. Fios elétricos cruzavam o céu em teias perigosas e as pessoas caminhavam pelos passeios irregulares, com aquela pressa característica de quem tem muito a fazer
e pouco tempo para o fazer. O motorista de Leonor conduzia devagar, claramente desconfortável naquele ambiente que não conhecia, a consultar constantemente o GPS do telemóvel. Leonor observava tudo pela janela, com uma mistura de desconforto e crescente compreensão. Este era o mundo de Ana, o lugar de onde ela vinha todos os dias para atravessar a cidade e trabalhar na penthouse de Duarte. A distância não era apenas geográfica, era um abismo de realidades, e pela primeira vez, Leonor começava a compreender a magnitude do que Ana enfrentava diariamente. O endereço levou-os até um prédio baixo de 3 andares, com pintura descascada e uma escada externa de betão aparente. Leonor respirou fundo, a preparar-se mentalmente, e então pediu ao motorista que esperasse no carro. Ela subiu até o 2º andar, os seus sapatos de salto alto a ecoar no betão, e bateu à porta do apartamento. 23. Quem é? Uma voz infantil perguntou do outro lado. Sofia, sou eu, Leonor Vasconcelos. A tua mãe está? Houve um silêncio, depois o som de passos apressados e vozes a sussurrar. Finalmente, a porta abriu-se, e Ana apareceu, a usar uma roupa simples de estar em casa, o rosto a mostrar surpresa e preocupação em igual medida. Senhora Vasconcelos, o que faz aqui? Posso entrar? Precisamos de conversar. Ana hesitou, claramente desconfortável, mas então abriu a porta mais amplamente. Claro, entre. Desculpe a bagunça, não estava à espera de visita. Leonor entrou e teve que fazer um esforço consciente para não deixar o choque aparecer no seu rosto. O apartamento era minúsculo, uma única assoalhada que servia como sala e quarto, com uma cortina a separar a área onde ficava a cama e uma pequena cozinha americana num canto. Mas o que realmente chamou a atenção de Leonor não foi o tamanho ou a simplicidade, foi o cuidado evidente com que cada centímetro do espaço era mantido. Tudo estava limpo e organizado, as paredes estavam cobertas com desenhos infantis cuidadosamente colados. Havia flores de plástico num vaso improvisado, almofadas coloridas a tentar dar vida ao sofá velho. Era um lar pobre, mas era um lar feito com amor. Sofia estava sentada no sofá, um livro no colo, a observar Leonor com aquela mistura de curiosidade e cautela que só as crianças conseguem expressar tão honestamente. A menina levantou-se e correu para trás da mãe quando Leonor se aproximou. Não tenhas medo, Sofia, Leonor disse suavemente, a sua voz muito diferente do tom duro que havia usado da última vez que se encontraram. Eu não vim aqui para ser má. Na verdade, vim pedir desculpas. Ana piscou, claramente não, esperando estas palavras. Sente-se, por favor, ela disse a gesticular para o sofá. Posso oferecer um café? Não é muito, mas... Não precisa, Leonor interrompeu, mas de forma gentil. Eu só preciso de falar consigo. E preciso que me ouça até ao fim antes de dizer qualquer coisa. Ana assentiu, a sentar-se ao lado de Sofia e a passar o braço protetoramente ao redor dos ombros da filha. Leonor puxou a única cadeira disponível e sentou-se, as suas mãos entrelaçadas no colo, uma postura que estava longe do seu usual porte altivo. Eu fiz uma investigação sobre si. Leonor começou a decidir pela honestidade total. Contratei um investigador particular para descobrir tudo sobre a sua vida, o seu passado, as suas intenções. E sabe o que ele encontrou? Absolutamente nada que confirmasse as minhas suspeitas. Na verdade, tudo o que descobri só provou o quanto eu estava errada. Ana ficou rígida, os seus braços a apertar Sofia um pouco mais forte. A senhora mandou investigar a minha vida? Sim. E antes que fique com raiva, embora tenha todo o direito de ficar, deixe-me explicar por quê. Leonor respirou fundo. Quando o Duarte tinha 27 anos e acabara de assumir os negócios da família após a morte dos pais, ele conheceu uma mulher chamada Inês. Ela era linda, charmosa, parecia genuinamente interessada nele. O Duarte apaixonou-se rapidamente, completamente. Mas eu desconfiei desde o início. Fiz uma investigação discreta e descobri que ela tinha um histórico de relacionamentos com homens ricos, sempre a terminar com acordos financeiros vantajosos.
Confrontei o Duarte com as provas, mas ele estava tão apaixonado que não quis acreditar. Só acreditou quando ela própria admitiu, depois que ele se acidentou e ficou na cadeira de rodas. Ela desapareceu da noite para o dia, sem sequer se despedir. Leonor fez uma pausa, e Ana pôde ver a dor genuína nos seus olhos. Depois disso, outras mulheres tentaram aproximar-se, mas o Duarte havia se fechado. Ele isolou-se, afastou-se de tudo e de todos. E eu prometi a mim mesma que nunca mais deixaria ninguém magoá-lo daquele jeito. Então sim, quando havia a si e a sua filha na vida dele, tão rapidamente, tão profundamente, os meus instintos de proteção entraram em ação. Eu assumi o pior, sem a conhecer, sem dar o benefício da dúvida. E por isso, peço desculpas sinceras. Ana processou tudo o que havia ouvido, os seus olhos fixos em Leonor. Eu entendo por que a senhora agiu assim, ela disse finalmente, a sua voz suave, mas firme. Se eu tivesse um filho e ele tivesse passado por tudo isto, provavelmente faria o mesmo. Mas precisa de entender uma coisa, senhora Vasconcelos. Eu não vim atrás do seu sobrinho. Não planeei nada disto. Foi tudo culpa da minha filha, que viu um homem sozinho e simplesmente quis dançar com ele. E tudo o que aconteceu depois foi ele a oferecer ajuda, não eu a pedir. Eu até recusei no começo, porque sei muito bem como o mundo funciona. Sei que gente como eu não se mistura com gente como vocês, sem que haja problemas. Eu sei disso agora, Leonor admitiu. Li o relatório do investigador. Sei que cresceu num orfanato, que trabalhou a vida inteira, que criou a Sofia sozinha com muita dignidade. Sei que os seus vizinhos falam de si com respeito e admiração. Sei que não há absolutamente nada no seu passado que indique má índole. E sei que estou aqui agora porque preciso de admitir que estava errada. Sofia, que havia estado a ouvir tudo com atenção, finalmente falou, a sua vozinha fina, mas clara. A senhora vai deixar a gente ficar com o tio Duarte? Porque eu gosto muito dele, e acho que ele gosta da gente também. Leonor olhou para aquela menininha tão pequena, mas tão corajosa, a defender o amor que sentia com uma honestidade que os adultos raramente conseguem. E algo dentro de Leonor, algo que estava endurecido há anos, começou a ceder. Vou, querida. E mais do que isso, gostaria de pedir desculpas a ti também, por ter sido má quando nos conhecemos. Tudo bem, Sofia disse com aquela facilidade de perdoar que é própria das crianças. A minha mãe sempre diz que toda a gente erra às vezes, e o importante é reconhecer e tentar ser melhor. A tua mãe é muito sábia, Leonor disse a olhar para Ana com um respeito genuíno. E tu tiveste sorte de ter uma mãe assim. Ana corou ligeiramente. Senhora Vasconcelos, eu não sei o que dizer. Estou surpresa que a senhora tenha vindo até aqui. Eu precisava de ver, Leonor explicou. Precisava de entender de onde vem, o que enfrenta. E agora que vi, admiro ainda mais a mulher que é. Criar uma filha assim, nestas condições, a manter tanta dignidade e amor, é algo extraordinário. A gente faz o que pode com o que tem, Ana disse simplesmente. E a Sofia é a minha força. Ela faz-me querer ser melhor, trabalhar mais, lutar mais. Leonor ficou em silêncio por um momento, a observar mãe e filha juntas naquele sofá velho, e percebeu o quanto havia sido cega pelas suas próprias experiências passadas. Foi então que tomou uma decisão. Ana, eu vim aqui para me desculpar, mas também para fazer uma proposta. Gostaria de ter a chance de vos conhecer de verdade, sem julgamentos preconcebidos. Gostaria de ser parte da vida do Duarte, de uma forma que não seja apenas protetora e controladora. E gostaria de tentar construir uma relação convosco, se me permitir. Ana olhou-a surpresa. A senhora quer dizer isso mesmo? Quero. Sei que não será fácil, que construí um muro entre nós com as minhas ações. Mas se tu e o Duarte estiverem dispostos a dar-me uma chance, prometo que vou tentar ser melhor. Vou tentar confiar, vou tentar ver-vos como o Duarte vos vê, não como ameaças, mas como bênçãos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Ela nunca imaginou que aquela mulher poderosa e intimidadora viria até a sua casa humilde para pedir desculpas e oferecer paz. Eu aceito, ela disse com a voz embargada.
E agradeço por ter vindo, por se ter dado ao trabalho de entender. Sofia pulou do sofá e, para surpresa de todos, inclusive de Leonor, correu e abraçou a mulher mais velha. Agora a gente pode ser amiga, ela declarou com aquela certeza infantil que não deixa espaço para dúvidas. Leonor, que não se lembrava de quando havia sido abraçada pela última vez por uma criança, ficou imóvel por um segundo antes de lentamente retribuir o abraço. Podemos sim, querida. Podemos sim. Quando Leonor voltou para o seu carro, sentiu-se diferente, mais leve, como se um peso que carregava há anos tivesse sido finalmente colocado de lado. Ela pegou no telefone e ligou para Duarte. Precisamos de conversar, estou a ir para a tua casa agora. Tia, onde estavas? Duarte perguntou preocupado. A fazer algo que devia ter feito antes, a admitir que estava errada. Quando Leonor chegou à penthouse de Duarte, encontrou o sobrinho a esperar ansiosamente na sala. Ele recebeu-a com uma expressão cautelosa, claramente não sabendo o que esperar. Tia, o que estava a acontecer? Estás bem? Estou melhor do que estive há muito tempo, ela respondeu, a sentar-se no sofá e a gesticular para que ele se aproximasse. Duarte, preciso de te contar onde estive e o que fiz. Ela contou tudo, desde a investigação que havia mandado fazer até a visita a Chelas, desde as suas conclusões erradas até ao pedido de desculpas. Duarte ouviu-a em silêncio, a sua expressão a passar por várias emoções: raiva pela investigação, surpresa pela admissão de erro e, finalmente, alívio. Tia, por que não confiaste no meu julgamento desde o início? Porque eu tinha medo, Leonor admitiu. Medo de te ver sofrer novamente, medo de que fosses enganado, medo de perder o controle sobre a situação. Mas o que percebi hoje é que, ao tentar proteger-te de todo o mal possível, eu estava a impedir-te de viver. E isso não é proteção, é prisão. Duarte sentiu os olhos a arder. Não sabes o quanto eu precisava de ouvir isto. Não sabes o quanto tem sido difícil viver neste limbo, a querer ser feliz, mas a sentir que te estava a trair de alguma forma. Nunca me poderias trair, Duarte. Eu é que te estava a trair ao não confiar em ti, ao não acreditar que és capaz de tomar as tuas próprias decisões e viver as tuas próprias consequências. Ela fez uma pausa. A Ana é uma mulher extraordinária e a Sofia é uma criança especial. Vocês encontraram algo raro, Duarte. Encontraram uma conexão genuína e eu estava cega demais para ver isso. Então não vais mais tentar separar-nos? Não só não vou tentar separar-vos, como vou fazer o possível para vos apoiar. Se elas quiserem, claro. Elas vão querer, Duarte disse com um sorriso. Especialmente a Sofia, ela não guarda rancor. Eu percebi. Leonor sorriu também. Aquela menina tem um coração imenso. Assim como a mãe dela, Duarte acrescentou. E Leonor não perdeu o tom especial na voz do sobrinho quando ele falou de Ana. Apaixonaste-te por ela, não foi? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Duarte hesitou, mas então assentiu. Estou. Não sei quando aconteceu exatamente, mas aconteceu. E tenho medo, tia. Medo de não ser o suficiente. Medo de que ela só esteja aqui por gratidão. Medo de estragar a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Então precisas de ter coragem, Duarte. Coragem para ser honesto sobre os teus sentimentos. E precisas de confiar que se a Ana não corresponder, será porque genuinamente não sente o mesmo. Não por pena ou por medo de perder o emprego. Dá-lhe a chance de escolher de verdade. E se ela disser que não? Então vais lidar com isso como o homem forte que eu sei que tu és. Mas pelo menos não vais passar o resto da vida a perguntar-te, e se? As semanas seguintes foram de uma transformação gradual mais profunda. Leonor começou a visitar a penthouse regularmente, mas agora as suas visitas eram diferentes. Ela conversava com Ana sobre coisas cotidianas, interessava-se genuinamente pelas suas opiniões, perguntava sobre a Sofia e as suas atividades na escola. E com a menina, Leonor descobriu um prazer inesperado. Ela começou a levar pequenos presentes, a participar das atividades de desenho, a ouvir as histórias intermináveis que a Sofia contava com tanto entusiasmo.
Um dia, Leonor ofereceu-se para buscar Sofia na escola, a dizer que queria conhecer esse novo ambiente que se havia tornado tão importante na vida da menina. Ana aceitou, ainda um pouco hesitante, mas disposta a confiar. Quando Leonor chegou à escola no seu carro de luxo, Sofia saiu a correr e abraçou-a com alegria, apresentando-a às professoras e aos amigos como a sua avó, um título que Leonor não corrigiu e que a encheu de uma emoção inesperada. Na penthouse as coisas também mudavam. Duarte e Ana, que antes mantinham uma distância respeitosa, começaram a passar mais tempo juntos. Ele passou a ajudá-la na cozinha, a conversar enquanto ela preparava as refeições. Ela começou a juntar-se a ele e a Sofia durante as leituras noturnas, a sentar-se no sofá próximo enquanto Duarte dava vida às personagens dos livros infantis. Havia um conforto crescente entre eles, uma intimidade que se construía lentamente, mas solidamente. Foi numa noite de sexta-feira, depois que Sofia havia finalmente adormecido no seu quarto, que Duarte decidiu ser corajoso. Ana estava na cozinha a terminar de limpar as últimas coisas do jantar quando ele se aproximou. Ana, podemos conversar? Ela virou-se, a secar as mãos num pano de prato. Claro, aconteceu algo? Não exatamente, mas há algo que preciso de te dizer, e está a consumir-me por dentro há semanas. Ana sentou-se à mesa da cozinha, de repente nervosa. Duarte posicionou a cadeira de frente para ela, respirou fundo e começou. Quando a Sofia me convidou para dançar naquela noite, algo mudou em mim. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado depois de anos no escuro. E quando chegaste à minha vida, trouxeste mais do que apenas a tua filha maravilhosa. Trouxeste presença, trouxeste calor, trouxeste algo que eu nem sabia que estava a faltar. Ana ouvia-o em silêncio, o seu coração a bater cada vez mais rápido. Eu apaixonei-me por ti, Ana, Duarte disse, a sua voz firme apesar do medo. Não sei exatamente quando aconteceu, se foi na primeira vez que defendeste a tua filha com tanta ferocidade, ou quando te via cantar enquanto limpavas, ou num dos milhões de pequenos momentos que partilhamos. Mas aconteceu e não posso mais fingir que não sinto isto. Ana ficou imóvel, lágrimas a começar a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. Duarte, começou ela, a voz a tremer. Espera, deixa-me terminar. Ele pediu. Sei que a nossa situação é complicada. Sei que podes pensar que sentes algo por mim apenas por gratidão, ou por segurança, ou porque mudei a vossa vida. E se for isso, eu vou entender, vou respeitar, e não vai mudar nada do que ofereci a ti e a Sofia. Mas se, por algum milagre, sentires mesmo que uma fração do que eu sinto por ti, quero que saibas que estou aqui, completamente, de corpo e alma, pronto para construir algo real conosco. Ana cobriu o rosto com as mãos, os ombros a tremer. Duarte sentiu o coração afundar, a interpretar isso como rejeição, mas então ela baixou as mãos e ele viu que ela estava a sorrir através das lágrimas. Tu és a pessoa mais incrível que já conheci, ela disse com a voz embargada. E sim, estou apaixonada por ti. Acho que estou desde o dia em que leste aquela primeira história para a Sofia e eu vi nos teus olhos a mesma ternura que eu sentia. Mas eu tinha tanto medo, Duarte. Medo de que isto fosse apenas uma fantasia. Medo de que quando realmente me conhecesses, visses de onde eu venho, percebesses o quanto somos diferentes, perdesses o interesse. Medo de que estivesse a iludir-me, a confundir gentileza com amor. Não é ilusão, Duarte disse, a estender a mão para pegar na dela. É a coisa mais real que já senti. Ana entrelaçou os seus dedos com os dele, e eles ficaram assim por um longo momento, apenas a segurar as mãos e a deixar a realidade daquele sentimento instalar-se. Finalmente, Duarte puxou-a delicadamente para mais perto, e ela curvou-se até que os seus rostos estivessem no mesmo nível. O primeiro beijo foi suave, hesitante, carregado de todas as emoções que haviam mantido guardadas. E quando se separaram, ambos estavam a sorrir. Aquele tipo de sorriso que nasce da certeza de ter encontrado algo precioso. Os meses que se seguiram foram de uma felicidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Duarte pediu Ana em casamento numa noite simples,
sem pompa ou circunstância, apenas ele, ela e Sofia na sala da penthouse, com a menina a pular de alegria e a gritar que finalmente teria um pai de verdade. Leonor, quando soube da notícia, abraçou ambos com lágrimas nos olhos, a dizer que nunca havia visto o sobrinho tão completo, tão verdadeiramente feliz. O casamento foi pequeno e intimista, realizado na própria penthouse com apenas amigos próximos e alguns colegas de trabalho de Ana do bairro. Sofia foi a menina das alianças mais orgulhosa que se pode imaginar, a usar um vestido rosa que Leonor havia feito sob medida para ela e a carregar as alianças com uma seriedade adorável. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando Duarte e Ana começaram o processo de adoção de Sofia. Foi um caminho burocrático e emocionalmente intenso, com entrevistas, avaliações psicológicas e visitas de assistentes sociais. Sofia participou ativamente, a dizer ao juiz com toda a convicção dos seus 6 anos recém-completos que o Duarte já era o seu pai de coração e que só estava a faltar o papel oficial. Quando a adoção foi finalmente aprovada, numa audiência emocionante onde até o juiz teve que limpar os olhos, Sofia abraçou Duarte com tanta força que ele sentiu como se o seu coração fosse explodir de tanto amor. Agora, você és o meu pai de verdade, ela sussurrou no ouvido dele. Para sempre. Para sempre, ele confirmou, a abraçá-la com a mesma força. A vida na penthouse transformou-se completamente. Onde antes havia silêncio e objetos perfeitamente posicionados, agora havia brinquedos espalhados, desenhos colados nas paredes, risadas a ecoar pelos corredores. A cadeira de rodas de Duarte estava decorada com adesivos que Sofia insistia em colar, a dizer que assim ficava mais bonita. Leonor tornou-se presença constante, a assumir com orgulho o papel de avó, a buscar Sofia na escola, a ajudar com o dever de casa, a participar de festinhas de aniversário com uma alegria que ela não sabia que ainda era capaz de sentir. Ana continuou a cuidar da casa, mas agora como dona, não como funcionária. Ela decorou cada canto com toques pessoais, a trazer calor e personalidade para aqueles ambientes antes frios. Duarte descobriu o prazer de acordar ao lado de alguém que amava, de tomar o pequeno almoço com conversas e risadas, de voltar das reuniões de negócios e ser recebido por abraços entusiasmados de uma filha que o amava incondicionalmente. E Ana descobriu que era possível, sim, pertencer àquele mundo, não mudando quem ela era, mas sendo exatamente quem sempre foi. Uma mulher de coragem, dignidade e amor infinito. Anos depois, numa noite tranquila, Duarte estava na varanda da penthouse, a observar Lisboa iluminada lá embaixo. Ana veio e sentou-se ao seu lado, a entrelaçar a sua mão na dele. Sofia, agora uma pré-adolescente de 10 anos, estava dentro a fazer o dever de casa sob a supervisão de Leonor, as suas vozes a chegar através da porta de vidro. "No que estás a pensar?" Ana perguntou suavemente. Duarte sorriu. "Em como a vida é imprevisível. Em como uma criança de 5 anos teve a coragem de atravessar um salão cheio de gente importante para convidar um estranho, numa cadeira de rodas para dançar. Em como esse momento simples mudou absolutamente tudo." Ana encostou a cabeça no seu ombro. A Sofia sempre teve o dom de ver o essencial. Ela não viu a cadeira, viu-te a ti. Ela não viu diferenças, viu alguém que precisava de companhia. Ela salvou-me, Ana. Vocês as duas salvaram-me. Eu estava apenas a existir, apenas a passar pelos dias sem realmente viver. E então vocês chegaram e mostraram-me que a vida ainda podia ser completa, ainda podia ser bonita, ainda podia ter significado. Tu também nos salvaste, Duarte. Deste-me a chance de ser mais do que eu achava que poderia ser, de sonhar maior, de construir uma vida que eu nem sabia que era possível. E deste a Sofia um pai maravilhoso, algo que eu sempre quis para ela, mas nunca pensei que encontraria. Eles ficaram ali em silêncio por um momento, apenas a apreciar a paz daquele momento. Então Sofia apareceu na porta da varanda, a sua mochila às costas. "Pai, mãe, a avó Leonor vai levar-me para comprar material para o trabalho de escola, tudo bem?" "Claro, meu amor," Ana respondeu. "Mas não demores muito, é noite de escola." Eu sei,
Sofia replicou com aquele tom de pré-adolescente que estava a começar a aparecer. Ela correu até Duarte e deu-lhe um beijo na testa. Amo-te, pai. Também te amo, princesa. Quando Sofia saiu com Leonor, Duarte puxou Ana para mais perto e eles ficaram ali, abraçados, a observar a cidade. E naquele momento, Duarte Vasconcelos soube com absoluta certeza que havia encontrado o que passara anos a procurar, sem saber. Não era a cura física que ele buscava, não era a pena que temia, não era o isolamento que havia aceitado. Era simplesmente isto: amor verdadeiro, família escolhida, pertença genuína. Uma criança pobre, filha de uma empregada de limpeza, havia atravessado todas as barreiras sociais, todos os protocolos, todos os preconceitos, apenas para oferecer um convite para dançar. E daquele gesto simples havia nascido uma família que desafiava todas as expectativas, que provava que o amor não conhece classes sociais, que demonstrava que às vezes as conexões mais verdadeiras nascem nos lugares mais improváveis. Na penthouse que antes era um mausoléu de solidão, agora havia vida, amor e esperança. E tudo porque uma menina de 5 anos havia tido a coragem de ver além da cadeira de rodas, além das diferenças, além do medo, e simplesmente estender a mão para um ser humano que precisava de ser visto. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Duarte, Ana e Sofia tenha tocado o seu coração. Se emocionou com esta jornada de amor, superação e família, clique no botão de gosto, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais o marcou. Foi o convite para dançar? Pedido de desculpas de Leonor? A adoção de Sofia? Partilhe conosco as suas reflexões. Todos os dias trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, mas na capacidade de amar e ser amado. Esperamos por si no próximo episódio, com uma nova história que vai emocionar e inspirar. Até lá, lembre-se, às vezes a família mais verdadeira é aquela que escolhemos com o coração.